Boa tarde. Nós tivemos uns probleminhas técnicos aqui, mas a gente está voltando agora com a nossa live. Eu sou a conselheira Daniela Galli e para você que está nos acompanhando no Facebook e no Instagram, este é mais um Fono em Bate-Papo, a live do Crefono 2. Lembrando que elas acontecem toda primeira sexta-feira do mês, ao meio-dia. E hoje nós vamos bater um papo com a querida fonoaudióloga Mariana Saconato, sem medo e sem preconceito, sobre a atuação do fonoaudiólogo no Hospital de Infectologia. A Mariana, ela é fonoaudióloga do Emílio Ribas, ela é mestre e doutora em ciências, especialista em disfagia e motricidade orofacial e também participa do Diretório de Pesquisa em Deglutição da Unifesp. Bom dia, Mari. Bom dia, Dani, bom dia a todos. Aliás, boa tarde já, né? Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e principalmente falar, né, para vocês sobre um assunto que é tão pouco divulgado e também tão pouco estudado dentro da fonoaudiologia. Ok. Para a gente começar, vamos lembrar que vocês podem mandar suas perguntas, curiosidades sobre o assunto, vocês podem se comunicar com a gente o tempo todo na live, tá? Mari, quais são as doenças mais atendidas no Emílio Ribas? Então, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, ele tem esse nome, ele passou a ser um instituto a partir de 1991. Antigamente, né, lá na segunda metade do século XIX, era um hospital de isolamento. E as doenças, né, que eram tratadas naquela época, eles atendiam muito a meningite, varíola, febre amarela, que foi aquele boom da varíola e da febre amarela. Aí, depois, na década de 90, começaram a surgir os casos de HIV/AIDS, né? Desculpa, na década de 80, os casos de HIV/AIDS. E hoje, lá no Instituto, dos nossos atendimentos fonoaudiológicos, pelo menos 80% dos pacientes são pacientes que têm a doença, que vivem com HIV/AIDS. Os outros 20% são pacientes que têm outras doenças infecto-contagiosas. Quais são essas doenças infecto-contagiosas? O tétano, tem bastante caso, leptospirose, as arboviroses como um todo, então, casos de dengue, principalmente dengue hemorrágica, febre amarela, nesse ano, inclusive, nós atendemos alguns casos também de febre amarela, temos os casos de leishmaniose, casos de malária, né? Então, o foco principal é HIV/AIDS, mas também tem essas outras doenças. E você falou em leishmaniose, você falou em malária, né? A gente tem surtos aí espalhados pelo Brasil. Quais são as alterações fonoaudiológicas mais comuns que você encontra no paciente que vai parar no hospital? Então, esses pacientes, né, que vamos excluir aqueles com HIV/AIDS, essas outras doenças infecto-contagiosas, né, quando eles dão entrada no hospital com uma agudização, inclusive, de alguma doença, eles dão entrada, vão direto para a UTI. Então, se for pensar em febre amarela, né, são casos muito graves, são pacientes que vão evoluir muitas vezes com uma hepatite complicada, são pacientes que sangram bastante. Se for pensar, por exemplo, em leptospirose, né, então são pacientes que cursam com uma plaquetopenia importante. E como que a gente vai entrar, quando que a gente vai entrar num caso como esse? São pacientes que, por conta das complicações, ficam muito tempo entubados. Então, nós temos casos, por exemplo, de febre amarela, que chegaram a ficar 12, 15 dias numa intubação orotraqueal. E depois dessa intubação, né, é passado um momento ali de 24 horas, a gente entra para avaliar, e é aquele paciente que vai ter alteração de voz importante, que pode evoluir com uma disfonia, uma possível paralisia de prega vocal e a disfagia. Os casos de febre amarela, quando a fonoaudiologia chega a atender, normalmente a gente vai diagnosticar uma disfagia grave e uma disfonia, né, e leva um certo tempo para conseguir reabilitar. Leptospirose, por exemplo, são casos que normalmente evoluem para o óbito. São casos muito graves mesmo. Então a gente começa a atender na UTI, faz o atendimento inicial, faz a avaliação e às vezes precisa suspender, né? Casos de leishmaniose, por exemplo, que é o protozoário, né, que vai ali invadir a região de mucosa, são aqueles que vão evoluir com uma disfagia mecânica. Então são aquelas lesões importantes, principalmente em região de nasofaringe, em cavidade oral. Então é aquele paciente que vai ter uma ressonância hipernasal, é aquele paciente com uma disfagia grave também, que muitas vezes não se dá bem com o exercício, porque ele vai ter o que chama odinofagia. Então ele tem muita dor para deglutir, tem lesões sangrantes também. Então qual que é o nosso papel nesse momento? É trocar
a dieta, né? Não dá para fazer exercício, até a melhora desses sintomas com a medicação que vai ser prescrita. Então tem situações ali que a gente precisa gerenciar e trabalhar com mudança de consistência e não diretamente com o exercício, né? Porque esse paciente vai ter muita dor e não vai conseguir fazer. Então tem que saber o momento de entrar para fazer essa fonoterapia. Certo. E esses casos, Mari, no hospital você vai gerenciar, vai observar, vai acompanhando, mas em algum momento esse paciente consegue fazer exercícios? Então tem que saber, a gente tem que levar em consideração muitos fatores, tá? Então um paciente HIV, né? AIDS, HIV/AIDS, que são coisas diferentes, tá? Então um paciente HIV é um paciente que tem ali o vírus, ele foi infectado e quando é só HIV é porque não evoluiu ainda com uma doença oportunista. Ele só vai ser considerado AIDS, um paciente com AIDS, que é quando ele já tem pelo menos uma doença oportunista. Então, qual que é a principal doença oportunista, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte. O paciente, quando ele é infectado pelo vírus HIV, tem um período ali de soroconversão. Tá? O que é soroconversão, Mari? Soroconversão é o tempo. Vamos lembrar que aqui a Alessandra Silvador está com a gente. Obrigada, Alessandra, por você ter esperado a gente conseguir resolver esse probleminha. A Vera, nossa presidente do conselho, a Vera Regina, ela também está aqui dizendo que é um assunto bastante importante, né? A gente vive hoje uma epidemia de HIV/AIDS e retorno também de outras doenças, sarampo, enfim, os mosquitos, a malária, enfim. E que bom que vocês esperaram, então continua contando pra gente um pouco mais e explica para que todas as pessoas que não são fonoaudiólogas, para que elas possam entender também e de repente fazer pergunta, né, gente? Então, esse paciente, ele é infectado pelo HIV e aí leva um tempo para o organismo começar a agir e a começar a liberar anticorpos anti-HIV, né? Então é esse período de soroconversão que pode levar até de 4 a 8 semanas. Nesse período de 4 a 8 semanas, pode ser que ele não manifeste nenhum sintoma, tá? Quando começa a manifestar, quais sintomas esse paciente começa a manifestar? Então é a cefaleia, sudorese, perda de peso importante, odinofagia, anorexia e depressão. E é quando esse paciente vai para o pronto-socorro. Então, quando a gente vai atender um HIV no pronto-socorro, provavelmente é aquele HIV que já está se transformando em AIDS, porque já tem pelo menos uma doença oportunista. E a primeira delas é candidíase e a leucoplasia pilosa na região da língua. A pergunta da Daniela com relação aos exercícios, né? Esses pacientes são imunossuprimidos, né? Então, é uma imunidade muito baixa. E são muito emagrecidos, demais. Então, eles entram no hospital com uma desnutrição grave e saem do hospital com uma desnutrição grave. Então, não tem ganho nutricional. Então, que exercício esse paciente pode fazer? Não é todo. Então, esse paciente começa a cansar demais. E a gente tem que lembrar que tem uma atuação multiprofissional importante. Então, muitas vezes tem uma terapia com a físio, então vai fazer uma fisiomotora, fisiorrespiratória. Será que vai conseguir fazer depois a fonoterapia? Com exercícios de desgaste, é um desgaste, grande, né? Então ele já vai estar fadigado na minha terapia. Então é um cansaço, eu não posso promover mais desgaste, porque querendo ou não é uma perda calórica que ele vai começar a ter, que ele já tem com a fonoterapia, com a físio e vai passar a ter com a fonoterapia também. Então, por exemplo, aqueles exercícios de força muscular, né, que a gente sabe que melhora a tosse, que pode melhorar a voz, a eludição, será que eu consigo entrar nesses casos? Nem sempre, porque ele já vai estar fadigado. Né? Então eu tenho que pensar muito bem nos critérios de exercício e elegibilidade para cada tipo de paciente, levando em consideração o estado nutricional, o estado geral e também a doença de base. E Mari, muito legal isso que você está falando, porque a Graziella acabou de conseguir entrar na nossa live. Ela faz parte da comunidade emiliana. Valeu, Emílio, vocês presentes aqui na nossa live. A gente fica muito contente. Para quem não sabe, a Grazi é a nossa coordenadora lá do serviço de reabilitação e ela é fisioterapeuta, tá? Mari, quando você fala dos exercícios e o paciente com HIV, eu queria pensar também aqueles outros, né? Depois a gente volta porque é bastante interessante isso e eu acho que assim, a fonoaudiologia vem pensando muito nessa carga de exercício, a frequência e eu acho que assim, o paciente com HIV/AIDS ele guarda realmente uma particularidade que é a questão, o estado nutricional em que ele se encontra. Principalmente algumas pessoas que não tomam o coquetel, que não fazem o tratamento ou não o fazem de uma
modo regular, né? Mas, por exemplo, na leishmaniose, o paciente na enfermaria, ele não consegue fazer um exercício, mas para deixar claro para a nossa audiência, depois ele consegue fazer, quando passa essa fase aguda, né? Então, na internação não é possível, mas isso é uma forma de... Tem também uma forma de atuação fonoaudiológica, é um caso para fono. Sem sombra de dúvidas, né? Então, assim, são casos, por exemplo... lá no hospital, no Instituto de Infectologia, nós temos os critérios de elegibilidade para os atendimentos fonoaudiológicos. Então, os médicos e a equipe, eles sabem quais são os pacientes que eles precisam direcionar para a gente. Não é só o paciente que está engasgando, não é só o paciente disfônico. Chegou com uma lesão importante na região de mucosa oral, o paciente vai vir para fono. E como ela disse, nesse momento, né, dessa fase aguda em que o paciente encontra-se com muita dor, nós não vamos mexer nessa musculatura e nessa mucosa. Por mais que tenha uma falha ali de força, de motricidade, uma possível estase de alimento em cavidade oral, não é o momento. Então esse paciente vai ser medicado, né? Então isso é muito variável, né? O tempo de resposta para a medicação. E isso pode levar pelo menos, às vezes, 15 dias, mais ou menos. E a gente tem que aguardar. E isso tem que ser conversado com o paciente e conversado com a família. Que a gente tem que esperar esse tempo de ação da medicação para entrar com os exercícios. Enquanto isso, o que nós conseguimos fazer é modificar a consistência e orientar manobras. Isso dá para fazer tranquilamente. Então, quais manobras? Se está, por exemplo, com muita estase em cavidade oral, vamos fazer manobras de limpeza, degluções múltiplas. Se está engasgando, se tem risco com líquido espessado, por exemplo, néctar, a gente pede uma manobra postural. Essas coisas dá para fazer. O que não dá para fazer são exercícios de esforço e ficar manipulando a região, por exemplo, uma terapia indireta, uma estimulação tátil térmica gustativa. Isso é complicado, porque manipular a lesão vai causar mais dor. E a gente também pode pensar, existem alterações de paladar, Mari, nessas doenças? Pode existir, sim. Os estudos, né, como eu falei no começo, né, são poucos estudos ainda considerando alterações de deglutição nos pacientes com HIV/AIDS e outras doenças infectocontagiosas. São pouquíssimos. O que nós temos de publicação internacional são estudos da África do Sul, alguns estudos do Canadá, mas tem muito estudo de caso. A gente tem pouco estudo assim, de grupo controle, randomizado sobre o assunto. Então, com relação à alteração de paladar, se eu for considerar uma lesão de cavidade oral, né, pacientes com candidíase, por exemplo, eu tenho dois tipos de candidíase, a pseudomembranosa e a eritematosa. A pseudomembranosa, quem for avaliar um paciente, eu estou falando de pacientes imunossuprimidos, não é só HIV/AIDS, pacientes oncológicos também são imunossuprimidos. Então tem aquelas cândidas, né? Então aquelas lesões esbranquiçadas na boca. Se eu consigo retirar aquelas lesões esbranquiçadas, é a pseudomembranosa, tá? Se eu não consigo retirar, já começo a pensar em eritematosa. E essa eritematosa é uma lesão que normalmente se dá no dorso da língua e tem atrofia papilar. Então, esses pacientes com atrofia papilar, né, a gente vai observar que a morfologia da língua já é diferente, fica uma língua um pouco mais lisa, com uma diferença de cor. Esses pacientes podem apresentar alteração de paladar. E uma outra coisa também que influencia, que pode, né, aliás, influenciar na mudança do paladar, é a própria medicação antirretroviral. Então, eles têm... Conta para as pessoas que estão nos assistindo quais são as alterações no paladar, que essa parte é bastante interessante, gente. Então, tem alguns antirretrovirais, né? Quando o paciente é avaliado pela equipe médica, os médicos vão avaliar o paciente e tentar formular um esquema de antirretroviral mais adequado para cada um deles. E pelo menos, são no mínimo 3 medicações. E cada medicação vai agir em um momento da ação do vírus dentro da célula. Por isso que ainda não tem cura da AIDS, né? Então, porque tem uma medicação que vai agir na entrada do vírus, né? Quando ele vai tentar se acoplar na célula e destruir o linfócito de proteção, TCD4. E cada medicação age numa fase. E uma das medicações, né, que é a lumivogina, pode alterar o paladar. Então, e como que é essa alteração? Tem pacientes que começam a comentar pra gente que o salgado tá parecido com um gosto mais metálico. Então,
Com isso, a ingesta por boca começa a diminuir, né, por conta dessa alteração do paladar. Porém, é complicado a gente falar isso para o médico trocar a medicação. Tá, por quê? Porque essa medicação em questão pode alterar o paladar, porém, tem outros efeitos colaterais que são mais a menos, quando se compara com outros antirretrovirais. Porque o antirretroviral, quais os efeitos colaterais mais comuns deles? Os pacientes podem evoluir com vômito, né, com diarreia, alguns casos com anorexia também, tem a nefrotoxicidade. Então, bastante importante lembrar. Isso, então tem pacientes que precisam fazer diálise por conta até da medicação. Então os médicos preferem deixar esse que provoca a alteração do paladar do que trocar por outro que vai dar uma nefrotoxicidade, que é muito pior o efeito colateral. Né? E eu acho que nesse sentido, eu acho que vale lembrar, né, as parcerias que a gente pode estabelecer com a equipe da nutrição, porque na verdade as medicações elas vêm aí para fazer com que a pessoa consiga viver com o HIV e a AIDS para tratar, mas a gente precisa pensar que comer é uma coisa muito importante. Então esse paciente já pode ser muito emagrecido, então a gente tem que pensar que parcerias a gente pode estabelecer, o que o fonoaudiólogo pode ajudar, né, Mari, o nutricionista? Então, lá no Emílio Ribas, a gente tem uma ação conjunta com a equipe da Nutri e nós discutimos muito essa relação de dieta, né? Então, precisou modificar alguns termos, algumas nomenclaturas. Se for pensar, por exemplo, numa prevalência, né, de pacientes com disfagia dentro do Instituto, é uma prevalência alta. Então, em torno de 75% dos nossos pacientes têm disfagia. Então, por isso que a gente tem que trabalhar muito próximo com a nutrição. E por conta disso, teve a necessidade também de trocar, de modificar algumas dietas. Esses pacientes com disfagia moderada, disfagia grave, permanecem muito tempo com uma dieta lá que nós chamamos de disfagia 1. Né? Qual que é essa dieta? Uma dieta batida, uma dieta sopa batida, purê de batata, mingau, purê de fruta, ou seja, tudo pastoso. E às vezes essa consistência fica por bastante tempo. Os pacientes reclamam? Sim. Os familiares reclamam? Sim. Às vezes até a equipe médica reclama. Então, quanto tempo mais vai ficar nessa dieta? Né? Então, assim, que tipo de parceria que a gente faz? A gente tenta conversar com a Nutri para tentar colocar uma variedade maior de alimentos. Então, por exemplo, sopa. Será que precisa ser só sopa de mandioquinha? Né? Dá para a gente tentar fazer uma sopa com outros tipos de legumes? O café da manhã é só mingau? Não. Que opções que nós temos? Tem fruta? Dá para bater essas frutas? Que frutas que nós temos? Tem mamão? Tem banana? Tem a pera? Então agora eles estão começando até a usar a papa de maçã para tentar espessar outras papas. Então usar a papa de laranja, né, para aqueles pacientes que não têm lesão de cavidade oral, né, que não pode muito cítrico, a gente coloca a maçã engrossada para poder engrossar outras papas, né, de mamão, de goiaba, para aumentar a variabilidade desse alimento nas refeições deles também. Mari, a gente tem comentários e pergunta. No Facebook, a Cláudia Xavier disse que o tema é excelente, parabeniza, né, a você e ao Crefono 2. Obrigada, Cláudia. Aqui no Instagram, a gente também tem o C. Gabana, que está lembrando uma coisa super importante, que realmente as alterações elas vão acontecer não no paciente com HIV, mas quando ele já passou a desenvolver a AIDS. Obrigada, Segabana, pelo seu comentário. Ele fala também de uma pesquisa que foi realizada pela USP. Bacana, realmente existem algumas pesquisas sendo realizadas no Brasil. O Emílio Ribas ele não é o único instituto que faz o atendimento desses pacientes. Na verdade, ele é apenas um grande instituto, né? Na verdade, uma referência aqui para o Brasil e para a América Latina. Mas nos estados aí espalhados a gente tem outros centros, outros serviços, tá? Tanto na atenção menos especializada como na atenção mais especializada também. A gente tem, por exemplo, em São Paulo, os SAIs, que são centros de atendimento em IST e HIV/AIDS, tá? Mari, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui? Não. Então vamos pensar, Mari, deixa eu ver. A Maria Cândida entrou, a Michele também entrou. Obrigada, Michele, obrigada, Maria Cândida. Participem, gente. Vamos lembrar que a live do Crefono 2 ela acontece toda primeira sexta-feira do mês. E essa é uma forma de comunicação do conselho com os fonoaudiólogos e com a sociedade.
O conselho, de modo geral, ele tem essa função de prestar esse serviço e de orientar os fonoaudiólogos numa boa prática, tá? Vamos lá para a nossa outra pergunta, então. Mari, vamos falar de biossegurança? Sim. A gente começou a falar que essa conversa ela é sem medo e sem preconceito. A gente precisa lembrar que a AIDS no Brasil, ou as infecções pelo HIV, elas estão no nível de uma epidemia, né, Mari? Sim. É assustador a quantidade de casos. E você pode pensar, não, mas assim, eu tenho uma atividade sexual segura, né? Eu não levo esse tipo de vida ou aquele, e aí a gente realmente está falando de preconceito. Mas na verdade, existem milhares de pessoas vivendo com HIV sem detecção, né? Então eu acho que é bastante importante todas as pessoas começarem a pensar sobre as práticas sexuais, sobre as práticas de vida, porque essa é uma doença que infelizmente ela não tem cura ainda, né? Existe o coquetel, para a galera nova, sim, existe o coquetel, mas como a Mari já disse, ele pode trazer uma série de alterações aí que faz com que a vida seja um pouquinho mais difícil, né? Dá para viver, claro. E aí agora então vamos conversar sobre biossegurança. Como é que é para uma mulher que pode ser mãe, entrar numa enfermaria de infectologia, entrar numa UTI, entrar mesmo dentro de um hospital de infecto, numa enfermaria de isolamento? Conta pra gente a nossa rotina, o quanto a gente não vira um ET de tanta coisa que a gente tem que vestir para ficar seguro. Essa pergunta é ótima. Eu acho que, assim, tem aumentado muito o número de fonoaudiólogos dentro do hospital, principalmente com esse advento das residências multiprofissionais. Então, são muitos alunos dentro do hospital. E biossegurança é um tema, é uma aula que tem que ser a primeira a ser dada em qualquer curso para pessoas, para profissionais que queiram atuar com disfagia. Quando eu falo que eu trabalho no Emílio Ribas, as pessoas abrem os olhos, né? Poxa, você trabalha lá, que coragem que você tem. E essa é uma palavra que eu ouço muito, você é corajosa. Porque nós lidamos, claro, com uma série de doenças infecto-contagiosas, não só HIV/AIDS, mas eu vou atender um traqueostomizado com tuberculose. Eu vou atender um traqueostomizado com uma meningite meningocócica. Posso atender um paciente com sarampo. E isso é grave? É grave. Porém, eu sei o que o paciente tem, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Nós sabemos que tem muitos hospitais, né, aí fora, o fonoaudiólogo entra para atender, por exemplo, num pronto-socorro, o paciente dá entrada com uma doença X, o médico chama para avaliar, nós vamos avaliar. No dia seguinte, esse paciente não está mais no PS e está numa UTI em isolamento respiratório. Só que no dia anterior, você não sabia que ele estava em isolamento respiratório, porque ele deu entrada no pronto-socorro. Então, essas coisas a gente tem que começar a pensar, tá? EPI. O que é EPI? Equipamentos de proteção individual. São os equipamentos que todo fonoaudiólogo que trabalha no hospital deve usar. Não só no Emílio Ribas, mas em todos. E quais são esses equipamentos de proteção? Óculos para todos os pacientes? Sim, não só apenas para aqueles que têm traqueostomia, tá? E por que isso? Mariana, não é exagero? Não. Nós lidamos com o quê? Com proteção de via aérea. Se eu preciso avaliar potência de tosse, né? Se o paciente vai tossir, se ele vai tossir, ele vai expelir o quê? Secreção, saliva. Então eu tenho que estar de óculos. E aí tem pessoas que falam, eu já uso óculos, será que eu preciso trocar o meu pelo outro? Sim, precisa, tá? Porque o óculos de grau, ele não tem proteção aqui superior e nem lateral. Então, óculos, sempre, tá? Touca, também. Então eu falo, quem trabalha com disfagia tem que deixar um pouquinho de lado a vaidade, tá? Evitar brinco, tá? Porque você tá com o brinco comprido, você vai atender o paciente, às vezes vai fazer uma inclinação para aspirar, o brinco pode encostar no leito. Se ele é um paciente que está em isolamento de contato, você vai contaminar seu brinco. Anel, nem pensar. O anel, principalmente os pontiagudos, pode furar a luva. Então não pode. Avental, o jaleco. O jaleco é o EPI? Sim, mas jaleco fechado, não jaleco aberto. Jaleco de manga comprida, não de manga curta. De preferência com punho, tá?
Nunca de vestido, nunca de saia e nunca de sapato aberto. Sandália, sapatilha, pipitu, nem pensar. Acidentes acontecem. Com queda de seringa, paciente que cai, solta o acesso venoso periférico e aqui é sangue para tudo quanto é lado. Perigoso. Se tiver de sapato aberto, se tiver ferida, risco de contaminação. E aí, vamos lembrar da participação da fonoaudióloga Maria Cândida. Obrigado, Maria, pela sua pergunta, ela é super importante. Na verdade, ela fala o seguinte: o conhecimento dos EPIs e o seu uso correto são essenciais. A Mari falou do óculos. Na verdade, resumindo, a Mari está dizendo que a gente parece um ET numa enfermaria de infectologia. É verdade, a gente fica com um monte de roupa, uma por cima da outra, mas não adianta, né? Tá por baixo com um vestido. Não. Sim, o que acontece é o seguinte, os pacientes, eles são colocados, né, em isolamentos diferentes. Então, por exemplo, qual que é o isolamento padrão? Isso em qualquer hospital, gente. Isolamento padrão, o padrão você já tem que entrar de óculos, de máscara, de luva, de touca. Né? Então o cabelo tem que estar preso e não é semi-preso, né? É todo preso com a touca. Isso para todos os pacientes, gente. Tem os pacientes que são isolamentos de contato, né? Então você não pode encostar. Isolamento de contato, você tem que colocar o seu jaleco e outro avental por cima, que pode ser dependendo do hospital, um avental de tecido. Tem outros que é um tecido um pouco que você consegue rasgar na hora de tirar, tá? E eu tenho paciente que está em precaução de contato e também isolamento respiratório. Isso tem que ficar muito atento. Eu tenho isolamento respiratório por gotícula, H1N1, gotícula, né? Se for pensar em tuberculose, em sarampo, varicela zoster, que é um tipo de aerossol que fica suspenso, é a máscara N95, que é aquela mais grossa. Então tem que prestar atenção em como está a plaquinha fora do quarto, qual que é a cor, isso é padronizado. Mas para resumir, gente, assim, para todos os pacientes não dá. É óculos, é máscara, cabelo preso, jaleco e luva. E muito importante, como colocar o EPI e como tirar. O risco de contaminação cruzada é muito alto porque muitas pessoas não sabem como tirar os equipamentos de proteção individual. Isso. Tirar a luva no momento errado pode gerar um grande dano pro profissional e pro paciente também, tá? Essa preparação na antessala do parto do paciente é importante quando você vai entrar para atendê-lo e também quando você está saindo e vai dispensar todos aqueles equipamentos que você já usou e depois vai para o corredor, né, ou para outras alas do hospital. A gente tem perguntas, Mari, então vamos só dar uma paradinha aqui e conversar com a nossa audiência. E lembrando, a gente está na live sobre atuação fonoaudiológica em pacientes com doenças infecto-contagiosas, tá? As doenças são muitas. Até uma Costa, por exemplo, está lembrando aqui da hepatite C, e que muitos pacientes também não sabem a verdade. A gente também tem alguns casos de hepatite C, tá? A Márcia Teles, nossa conselheira aqui também. Bom dia, Márcia, tudo bem? Ela também está lembrando pra gente da importância dos EPIs. A Márcia, que é da audiologia, está muito segura e na necessidade de a gente usar esses EPIs, né? O C. Gabana, aqui no Instagram, ele está dizendo pra gente, pelo que eu pude entender, é que saber o que o paciente tem realmente traz bastante tranquilidade pra gente, que é um pouco esse nosso dia a dia. A gente já sabe com que a gente vai lidar num hospital de infecto e a gente já tem 100% das informações, a gente só precisa aplicar, e aí vamos lembrar que nós somos seres humanos, no dia a dia, a correria, mas é muito importante o uso dos EPIs. Sim. Lá a gente já tem essa segurança porque sabemos o que vamos encontrar pelos corredores, o que afeta os nossos pacientes. Tem que prestar atenção, por exemplo, quando a gente vai atender o paciente, claro, isso é praticamente regra, né? Quando a gente fala de disfagia, é olhar o prontuário antes de atender o paciente. Eu preciso saber qual o diagnóstico dele. Só que tem situações, por exemplo, de doenças prévias, né? Então, por exemplo, como a Thelma disse, tem um paciente que tem histórico de hepatite C. E essa informação não está no prontuário porque não é um diagnóstico atual, né? Então, aquilo é um antecedente pessoal dele. E às vezes essa informação está perdida, né? Então, a gente vai atender o paciente e a gente não sabemos que ele tem. Nós não sabemos que ele pode ter uma hepatite C. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com EPI, né? Eu não preciso olhar no prontuário e ver se tem a informação ali.
Não. Então, eu não posso ter contato com o sangue, né? E na fonoaudiologia, nós temos contato com o sangue? Sim, na hora de aspirar o paciente. Então, se eu tenho um paciente plaquetopênico, ele vai sangrar mais. Se eu atendo um paciente com cardiopata, que fez uma cirurgia cardíaca ali de troca de válvula metálica, eu sei que é um paciente que vai sangrar, e vai que ele tem um antecedente pessoal de hepatite, e aí? Então, eu tenho que estar com EPI. Então, EPI sempre, tá? Vamos lembrar aqui, hoje a nossa live, Fono em Bate-Papo. A Mariana é fonoaudióloga do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. A Maria é especialista em disfagia, ela é super competente, motricidade oral, participa de pesquisas na Unifesp. A gente tem o Cássio Sperandino que entrou, um fonoaudiólogo homem, muito bacana. Meninos, a fonoaudiologia é para vocês também, tá? E a gente tem uma pergunta que é a minha menina dos olhos, né, no atendimento lá no ambulatório, que são as neuroinfecções. Mas a Alessandra, essa danada, a Alessandra Silveira Dores, ela quer justamente saber sobre o prognóstico das infecções do sistema nervoso central. Vamos falar sobre o prognóstico não fonoaudiológico, né? Porque as pesquisas ainda precisam, acho que, se aprimorar um pouco mais, pelo que eu ando estudando. Mas se você estudou alguma coisa diferente disso, conta pra gente. E vamos contar para a Alessandra e para as outras pessoas que estão nos acompanhando como é que é ter já o sistema nervoso afetado pelo vírus do HIV e também, e é muito alarmante isso, quando ele tem mais de uma neuroinfecção no organismo. Ótima pergunta sua, Alessandra, tá? Porque assim, o que acontece? Muitas pessoas acreditam que o paciente com HIV/AIDS tenha apenas lesões de boca, né? Então, paciente com HIV/AIDS é paciente com candidíase. Gente, não. Isso não é nem 10% do que o paciente HIV/AIDS possui. Então, a gente tem que classificar, eu falo assim, o paciente com AIDS, ele tem que ser inserido em 3 grandes grupos. É o grupo neurológico, então são as doenças oportunistas de cunho neurológico, que podem ser doenças focais ou difusas. Doenças oportunistas de cunho respiratório, então são aquelas de trato respiratório, tuberculose, pneumocistose, histoplasmose. E tem as doenças de cavidade oral e esôfago, tá? Fístulas traqueosofágicas, candidíases, que pode variar o grau de 1 até 4, dependendo de uma escala específica que nós utilizamos. E as doenças neurológicas, quais são as mais comuns? A mais comum é a neurotoxoplasmose, tá? 40% dos pacientes com lesões neurológicas apresentam a neurotoxoplasmose, a gente chama de NTX, é a mais comum. Depois da neurotoxo, a neurotuberculose, tá? A neurotuberculose já é uma infecção neurológica focal, então tem os neurotuberculomas, então são lesões são grandes, né, muitas vezes cirúrgicas, né, que acometem o sistema nervoso central. O que mais que o paciente pode ter? Neurosífilis, neurocriptococose e a leucoencefalopatia multifocal progressiva. É um nome muito comprido, é um nome feio e é a condição pior, tá? Quando o paciente chega para mim com LEMP, tá? A leucoencefalopatia multifocal progressiva, eu sei que é um paciente que tem um prognóstico ruim, do ponto de vista médico. Então, os estudos colocam que é pelo menos um prognóstico de 6 meses, tá? Um tempo de vida de 6 meses. Vou indicar gastrostomia para um caso desse? Não necessariamente. Eu tenho casos de LEMP no hospital que eu avalio e eu consigo liberar via oral, né? Eu tenho pacientes que comem por boca com dieta branda ou até dieta geral. Mas eu sei que vai ter um período de tempo que ele vai voltar para o hospital, talvez pior, por conta da progressão da doença dele. O complicado dessas doenças neurológicas é o seguinte, tem pacientes, como a Dani falou, que não tem só a neurotóxo. Tem pacientes que têm a neurotóxo, a neurocripto e a neurotb. Eu tenho pacientes que têm a neurotóxo e a LEMP. Esses pacientes são os graves. Então, não sei se alguém, se depois você ia fazer essa pergunta, tem a questão de carga viral, né, o quanto de vírus nós temos no organismo, e a relação dessa carga viral com os linfócitos de proteção, TCD4. Então, o que é mais importante para mim, enquanto fonoaudióloga? Né? Então, assim, eu vou atender um paciente com uma carga viral altíssima, de 200.000 células, cópias de células, e um TCD4 baixíssimo, de 2, de 5.
Isso para mim é mais importante do que a quantidade de doenças neurológicas? Não, não necessariamente. Então, para mim, quando eu vejo um paciente que tem uma série de doenças oportunistas neurológicas, 2 pelo menos, eu sei, por exemplo, que o prognóstico fonoaudiológico vai ser pior. Muito pior do que, por exemplo, uma carga viral alta e um CD4 baixo. Tá. A Lisa Soller está dizendo que é muito sua fã, Mari, e está dizendo que você é muito competente. Sim, gente, a Mari é uma fonoaudióloga muito competente. O Luiz Carlos entrou na nossa live e está agradecendo também, dizendo que são ótimos esclarecimentos. Nós temos outras pessoas que entraram no Instagram também. Gente, obrigada pela participação de vocês. Mari, eu vou fazer a última pergunta. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, então a gente vai fazer bem rapidinho, tá? E se vocês quiserem, façam perguntas, comentários. A live fica gravada, vocês podem mandar os comentários de vocês. Eu sou conselheira aqui no Crefono, também trabalho no Emílio Ribas e a gente vai respondendo uma a uma com o tempo. Mandem sugestões também, sugiram temas pra gente, comentem se o horário do meio-dia é o melhor pra gente manter uma boa audiência e um bom comentário, uma boa conversa aqui, tá? Eu queria que você contasse, Mari, para as pessoas, o hospital é o único lugar onde esse paciente é atendido? Onde mais ele pode ser atendido? Não. E tem essa necessidade? Precisa? Então, assim, o hospital é uma instituição, né, que o paciente é encaminhado numa fase aguda, né, pensando em internação, tá? Uhum. Nós atendemos no pronto-socorro, na UTI, nas enfermarias. 15% dos meus pacientes de disfagia eu não consigo reabilitar, eu mando para o ambulatório. E quem atende no ambulatório é a Daniela. Então a Daniela vai atender os casos de disfagia, os casos de disfonia, os casos de afasia, os casos de paralisia facial, tá? Fora o ambulatório, tem outros serviços? Tem também o hospital dia, que eu não comentei, mas tem muitos pacientes que precisam ir para o hospital dia para tomar medicação. Eu tenho pacientes que vão para o hospital dia para tomar medicação e são traqueostomizados, às vezes a gente atende esse paciente no hospital dia também. E tem outros serviços paralelos, que é o que você costuma encaminhar, por exemplo. Além da deglutição, eu falei muito de deglutição, né? Mas nós no Emílio Ribas também atendemos os pacientes com alteração auditiva. A gente não pode esquecer disso, tá? São as alterações mais conhecidas também na fonoaudiologia, né? Isso é mais estudado. É bem mais estudado a alteração auditiva no paciente com doença infecto do que pacientes com disfagia e disfonia, tá? Os nossos pacientes precisam de um esquema muito amplo de antimicrobianos. Então, é uma série de antibióticos e muitos deles ototóxicos. Então, nós precisamos acompanhar o paciente, sim. Então, muitas vezes o paciente que está internado vai fazer a áudio no ambulatório. Ou o paciente que chega para a Daniela com a queixa auditiva, ela vai encaminhar também para fazer esse exame. Então, assim, esse atendimento é feito no hospital, é feito no ambulatório, é feito no pronto-socorro, é feito no hospital dia também, tá? E na rede de saúde, né? Como eu falei no começo, no SAIS, no Centro de Atendimento Especializados, né, nessas doenças. A gente conta com programas, por exemplo, Melhor em Casa, né, Mari? Lembra? A gente teve um paciente que vinha para o ambulatório, estava numa condição ainda bastante debilitada e só pôde ser reabilitado porque contou com esse atendimento de atendimento domiciliar, a ambulância ia buscá-lo, levava para o ambulatório e em poucas semanas a gente conseguiu reabilitá-lo, né? Sim, é importante que tenha, né, essa discussão. Então, todos os pacientes são discutidos numa equipe multiprofissional, dependendo das necessidades individuais deles, né? Então a gente já tivemos pacientes cadeirantes, ainda temos, né? E muitas vezes a locomoção um pouco complicada, mas mesmo assim eles não deixam de comparecer ao serviço, né? E isso é muito importante para a reabilitação também. A gente tem outras políticas que garantem, né, que dão condição desse paciente acessar o serviço quando ele precisa de um mais especializado ou quando ele precisa de alguma outra atuação. As pessoas estão falando parabéns, a Alessandra de novo e outras pessoas estão dizendo que foi uma oportunidade única, que ela está muito grata mesmo pela live. Nós ficamos realmente muito contentes, mas infelizmente a gente tem que terminar essa conversa e aguardem a live do próximo mês, tá? Obrigada, pessoal. Obrigada, um beijo, Lisa. Tá?